E hoje eu queria continuar estudando o livro de Números com os irmãos, no capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 ao 9. Números 16, versículo 1 a 9. Quando você procura, essa noite foi interessante. O Beni tomou vacina nas duas pernas. O Beni não, o Davi, meu Deus. Coitado, o Beni já passou dessa fase. E aquelas pernas gordinhas, assim, é uma delícia, né? Mas teve febre, tudo, por isso que a Silvia não está aqui. Mas está tudo bem, orem por eles, orem. Eu fiquei orando pela Juliê aqui e lembrei do meu pequeno. Juliê, vai dar tudo certo, o Senhor é contigo. Amém? Acharam? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocaram acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será um homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas, não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade. Estenda suas mãos assim, em sinal de rendição ao Senhor. Repita comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. O que pesa mais na balança da tua vida? A lealdade ou a insubmissão? Você é leal? Você tem dificuldade com autoridade? Você é leal quando alguém é justo, mas quando há como é que você procede? Quando alguém talvez não te trata da maneira que você gostaria. Você é leal no casamento, aos votos que você fez diante do Senhor, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Você expõe o seu marido ou sua esposa em conversas, até mesmo com brincadeiras. Você é leal. Você é leal para com Deus. Sabe, hoje eu queria te convidar a pôr a tua vida na balança. Eu, quando comecei essa série de mensagens, falei que a imagem que me veio foi de uma balança. Aquela balança antiga com os pratos. Hoje a gente vai colocar o prato da lealdade e da insubmissão. Faça assim com as suas mãos. O que pesa mais na balança da sua vida? Lealdade ou insubmissão? Bom, nós estamos estudando o livro de Números. O livro de Números é um verdadeiro manual de liderança. A Bíblia vai mostrar como Moisés liderou o povo de Israel até a terra prometida. É interessante que o livro de Números vai apresentar para nós vários conflitos que o povo de Israel viveu nesse processo. Mas, à medida que a Bíblia também mostra como Moisés lidou com esses conflitos, ela também apresenta para nós comportamentos que abrem e fecham portas para nós. Nós já aprendemos a respeito de alguns desses comportamentos. Quando trocamos
a gratidão pela murmuração, as portas se fecham. Quando trocamos a fé pelo medo, portas se fecham. Quando trocamos o encorajamento pela crítica, portas se fecham. Hoje eu quero te explicar que talvez portas estejam sendo fechadas para você porque você trocou a lealdade pela insubmissão. Mas como é que isso aconteceu no meio do povo de Israel? Por que eles fizeram isso? É muito interessante o que diz o versículo 2. A Bíblia diz assim: e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estava 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, que haviam sido nomeados membros do concílio. Olha o que acontece: a liderança dos levitas se coloca contra Arão. E a palavra aqui insurgir vem do latim, em contra, sugere levantar. Se levantam contra. Tá? Aqui o que acontece, na verdade, é uma oposição declarada, é uma insubmissão falada, declarada. Eu lembro que a Nininha era bem pequenininha e eu tive que pôr ela de castigo. Ela tinha aprontado, eu não lembro o quê. E eu pus ela de castigo. E pai é tudo besta, né? Põe a criança, começa a chorar, e a gente fica ali triste do outro lado, olhando no relógio o tempo e aquela coisa. E aí quando passou uns 5 minutos, eu abri a porta e falei assim: filha, você já se arrependeu? E ela olhou para mim e disse: não. Falei: filha, você vai ficar aí até se arrepender. Fechei a porta, esperei mais uns 5 minutos, ela chorando, aquela coisa toda. Abri a porta e falei: agora, filha, você já se arrependeu? Ela disse: não, papai. Eu falei: ai, vai ser complicado. Fechei a porta de novo, deixei mais um tempo passar. Ela continuou chorando, gritando. Falei: não, agora foi. Abri a porta de novo: filha, já se arrependeu? E ela: não, com um olhar bravo para mim. Eu falei: meu Deus, quanto tempo vai durar isso? Sabe, às vezes é mais fácil deixar passar. Pai, não deixe passar, por favor. Eu não lembro se foi na 4ª ou na 5ª vez. Quando eu abri a porta e falei: filha, você já se arrependeu? Ela abaixou a cabeça, falou: sim, papai. E aí nós conversamos. Sabe, a rebeldia, ela está dentro de nós desde crianças. O problema é que às vezes a gente cresce e não aprende a domar esse negócio dentro da gente. Está lá. Quem é que estava se rebelando contra a autoridade de Arão? Eram líderes. Pessoas que no passado tinham, de alguma maneira, provado a sua fidelidade. Como assim, pastor? Corá era um dos líderes dos levitas. Levitas eram os auxiliares dos sacerdotes, tá? E eles ganharam essa função porque quem lembra do episódio quando Moisés desce da montanha e encontra o povo adorando o bezerro de ouro? Lembra dessa história? Quando ele desce da montanha, tá? A tribo de Levi, diz a palavra, os líderes dela ficam com Moisés. Moisés pergunta assim: quem é do Senhor, venha a mim. E os levitas se posicionam. Eles não adoram o bezerro e ajudam ele a exortar o povo. E por causa dessa atitude, eles ganham um título importante no meio do povo. Já que eles eram zelosos pelas coisas de Deus, então o Senhor os separa para cuidar das coisas de Deus. Eles eram responsáveis por cuidar do tabernáculo, para ensinar o povo a lei. Eles eram auxiliares dos sacerdotes e eram sustentados pelos dízimos. Esses eram os levitas. Mas o que aconteceu? Que agora esse povo que já tinha provado lealdade no passado se tornou insubmisso. Hoje eu quero olhar e aprender como você e eu podemos trocar a lealdade pela insubmissão. Antes de explicar isso, eu quero fazer um recorte aqui. Se você puder anotar, anote alguns princípios espirituais sobre lealdade, rapidinho, tá? Primeira coisa, a Bíblia vai ensinar que a nossa lealdade vai ser testada. Testada. Olha, são vários exemplos na Bíblia. A lealdade de Jonatas por Davi foi testada. Ficar
ao lado de Davi envolvia perder o trono. A lealdade de Ruth foi testada. Seguir Noemi envolvia passar por privações. A lealdade de Daniel foi testada na Babilônia. Seguir ao Senhor, ficar ao lado do Senhor, envolvia o quê? Colocar a sua vida em risco. Sabe, por vezes a nossa lealdade vai ser testada. Amém? Segundo princípio, a nossa lealdade na perspectiva bíblica, ela precisa ser confirmada ou outras vezes restabelecida. Como assim, pastor? Olha o exemplo de Davi. Davi, para mim, ele é um exemplo de lealdade. Como assim, pastor? Quando ele está sendo perseguido pelo rei Saul, tá? Ele está escondido numa caverna com seu bando, o rei o perseguindo injustamente. Ele não ousa tocar no ungido do Senhor. Ele respeita a autoridade constituída e não faz nada, mesmo podendo fazer. Agora, passam-se os anos e Davi, que tinha sido leal em outra circunstância, não é. Como assim? Urias era o seu amigo, fazia parte dos valentes do seu exército. Ele dorme com a mulher do seu amigo e depois faz uma cilada para esconder o seu pecado, mata na guerra. Presta atenção, o fato de você ter sido leal até aqui não quer dizer que você vai ser leal amanhã. Você tem que proteger a tua lealdade e confirmá-la. Agora, o fato de você ter sido infiel não quer dizer que você não seja fiel amanhã. Olha o exemplo de Pedro. Quando Jesus é levado para a cruz do Calvário, Pedro nega Jesus, porque ele fica com medo. Sua lealdade é colocada em xeque. Depois, passam-se os anos, Pedro é martirizado, morre, crucificado de cabeça para baixo. Porque ele restaurou a sua confiança, a sua lealdade. Agora, princípio mais importante. No reino de Deus, tá? A lealdade vale mais do que a performance. No reino de Deus, a lealdade vale mais do que a performance. O que você está dizendo, pastor? Olha o exemplo dos 3 valentes de Davi. Lembra aqueles que foram buscar água? Arriscaram a sua vida porque o rei disse que queria beber água das fontes de Belém. O que o rei faz? Consagra aquilo ao Senhor e os coloca na posição mais elevada do seu exército. A Bíblia vai dizer que existiam valentes no exército de Davi que tinham feito feitos heróicos, derrubado gigantes, feito coisas impressionantes. Mas esses 3 que foram buscar água, foram os mais reconhecidos, colocados numa alta posição. Porque, na perspectiva bíblica, lealdade vale mais do que competência, do que performance. Todo mundo que vem trabalhar aqui, eu gosto de sair e começar. Pelo menos no passado a gente fazia assim, né? Pelo menos os pastores. Eu gosto de sair, às vezes comer e falar alguns princípios. Primeiro, para trabalhar aqui tem que ter caráter. Nós não negociamos caráter, tá? Caráter é inegociável. Segundo, paixão, tem que ter vontade para trabalhar. Terceiro, lealdade. Por quê? Jesus ensinou que casa dividida não prospera. Deus valoriza a lealdade. Ele quer nos encontrar fiéis. Quem quer ser achado fiel aqui? Bom, se a lealdade é importante, a gente tem que aprender a mantê-la. O que fez Corá? E o que faz eu e você trocarmos a lealdade pela insubmissão? Em primeiro lugar, eu creio que isso aconteceu com Corá e pode acontecer conosco se não cuidarmos do coração. A rebeldia, ela começa no coração, antes de virar atitude. Eu creio que Corá não começou já confrontando Moisés publicamente. Primeiro houve inveja, comparação, insatisfação com o papel que Deus havia lhe dado. E a Bíblia vai mostrar isso no Salmo 106, que comenta esse episódio. A Bíblia diz assim: tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Sabe, rebeldia normalmente começa aqui dentro.
quando a gente não aceita o que Deus nos deu. E aí a gente começa a fazer comparações e deixa coisas no coração crescerem que não nos abençoam. Olha como Moisés trata isso no versículo 9. Ele diz assim, não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho do tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade. Ele trouxe vocês e todos os seus irmãos levitas para junto dele. Agora vocês querem também o sacerdócio. O que está acontecendo? Qual era a agenda de Corá? Ele, na verdade, como levita, ele estava insatisfeito. Ele queria mais poder, mais autoridade. E ainda que o trabalho dele fosse uma grande honraria, porque o que o levita fazia? Ele pegava, cuidava do tabernáculo. Tinham classes de levitas. Um cuidava das coisas sagradas, outro do tecido, outro... Eles tinham uma importância, ensinavam a palavra, auxiliavam os sacerdotes. Eles não eram sacerdotes. Então está vendo aqui uma luta por poder, tá? Muitas vezes a insubmissão no nosso coração tem a ver com falta de contentamento. A gente deixa crescer coisas no coração que nos fazem insubmissos. Sabe, eu lembro, há muitos anos eu vivi uma experiência que me marcou bastante. Eu estava no começo do ministério, liderando uma determinada equipe, e eu acabei descobrindo que nesse processo eu liderava alguém que tinha uma remuneração maior do que a minha. E o meu coração não estava bom. Quando eu descobri isso, eu falei, não é justo. Eu sou o chefe desse. E aí eu comecei a deixar meu coração ficar ruim. Fazer comparações. Deixei crescer alguns sentimentos no meu coração. E aí eu lembro que a minha esposa percebeu assim, você não está muito bem, isso faz anos. Eu disse, tá. Ela falou, vai orar que você está precisando orar. Deixa eu dizer, teu coração não está bom, vai orar, tá bom? E aí o que aconteceu? Quando eu estava orando, eu falei, Deus, fala comigo, eu estou com esse sentimento ruim no meu coração. Eu não achei justo. Aí abri a Bíblia. Sabe que texto que caiu? O trabalhador da vinha. Já viu essa história? Um trabalhou o dia inteiro e ganhou uma coisa. O outro trabalhou 1 hora e ganhou a mesma coisa. E Deus falou que era para ser assim, porque ele era dono da obra. Aí Deus falou para mim assim, por que você está infeliz com a bênção que eu derramei sobre a vida do teu irmão? E eu, isso é problema meu, não é teu. Fique feliz que eu estou abençoando ele. E sabe o que eu fiz? Eu fechei a Bíblia. E eu pedi perdão ao Senhor, porque o meu coração não estava bom. E mais, eu orei e falei assim, Senhor, a partir de hoje eu faço um voto com o Senhor. O Senhor é o meu chefe. Essas coisas eu só converso com o Senhor. E Deus tem me abençoado. Não sei se você está me entendendo. Sabe por quê que a gente se torna insubmisso? Porque a gente não pratica o contentamento. A Bíblia vai falar que o contentamento é grande fonte de lucro. A Bíblia vai falar, eu gosto do apóstolo Paulo, na cadeia. E ele vai dizer, aprendi a viver contente em todas as circunstâncias. Muitas vezes a gente reclama, a gente insurge, a gente se levanta contra, a gente faz um motim, porque o nosso coração não está bom. A gente não vive o contentamento da pessoa de Cristo em nós. Jesus é suficiente na tua vida? É mesmo? A gente fala que Jesus é suficiente, mas a gente precisa de tantas outras coisas para ser feliz. Ei!
Repita comigo assim: Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele me ensinou o que é uma vida cheia de contentamento e alegria. Esse cara, ele era missionário da Jocum, e antes de se converter ele usou tanta droga que eu acho que ele ficou meio estragado assim. Mas ele, tudo que acontecia, ele dizia: glória a Deus. Ah, Deus é bom, tudo. Eu lembro que ele teve uma doença gravíssima. É aquela hepatite, eu não sei qual é a mais grave, mas é aquela que não tinha cura. E ele estava mal. Nós trouxemos ele aqui na igreja para orar, os olhos amarelos, já não tinha o que fazer. E eu lembro que eu conversei com ele, vim abraçá-lo no final do culto. Como é que você está? Ele: glória a Deus, está tudo bem. Eu falei: como assim, cara? Está bem, se Deus me chamar, eu estou no lucro. Eu dei um abraço nele e fui embora. Passou um tempo, nós fomos fazer uma vigília. Eu liderava os adolescentes, jovens, fazia vigília às vezes na base da Jocum em Piraquara, que é bonito. Ali tem o teto de vidro, dá para fazer vigília olhando as estrelas, coisa linda. Cheguei lá e encontrei com ele. Só que quando ele veio me cumprimentar, os olhos estavam brancos. E eu falei: cara, você melhorou? E ele disse para mim: não melhorou, não, eu fui curado. E aí ele disse: glória a Deus, e começou a rir, né? Ele fazia: glória a Deus. Eu falei: mas como é que foi isso? Eu fui num lugar, eu entrei e deitei numa maca, ficaram 24 horas orando por mim. E eu saí da sala curado, não tem mais nada, Michel, glória a Deus. Aí passou um tempo, ele me convidou, ia ter lá no Planalto, um culto que ia acontecer na Assembleia. Michel, vai comigo. Eu fui com ele. Na época eu era seminarista, né? E aí chegamos lá, os dois, missionário e seminarista, tudo quebrado. Chegamos lá na coisa, terminou lá a reunião, fomos embora de carona com uma pessoa. Ele: cara, esqueci a minha jaqueta. E aí eu falei: você perdeu, porque não tem como voltar agora. E ele: glória a Deus, pastor Michel. Mas como assim, você perdeu a jaqueta? Alguém está precisando, vai usar. Aí a pessoa que nos deu carona falou assim: olha, eu vou levar vocês num lugar legal para comer, é por minha conta. A gente: amém, glória a Deus. Chegamos lá no restaurante, eu fui no banheiro. Quando eu volto, ele estava pagando a conta. Eu falei: mas o que aconteceu? O rapaz esqueceu da gente, foi embora, não pagou nada. Daí: eu já paguei aqui para você, glória a Deus. Glória a Deus. E aí, depois nós fomos para o quarto do hotel. De noite, batendo papo, conversando e tal. De repente, alguém bate na porta tarde. Eu falei: quem será que é? Aí abriram, uma mulher. Ela disse assim: posso usar o telefone? Eu falei: aqui? Eu falei: não, tem telefone lá embaixo na recepção. É que aí é melhor. Eu falei: meu Deus. Meu amigo levantou: a senhora pode se retirar, por favor? Fechou a porta e deitamos. Eu fiquei pensando o que estava acontecendo. E eu quieto pensando, ele começa: glória a Deus. Eu falei: glória a Deus por quê? Estão me incomodando, o diabo mandou até a secretária dele bater na nossa porta. Esse meu amigo, até hoje, se você se reunir com ele e ele não der uma risada, não é ele. Ele vive um santo contentamento. Quem quer ser abençoado aqui? Levante suas mãos. Pensa no teu salário aí. Pensou? Vai falar: glória a Deus. Pensa no teu marido, na tua esposa. Levante as mãos e diga: glória. Pensa no teu chefe. Ai, meu Deus do céu. Agora fala: glória. Isso, agora vamos ficar de pé. Eu não sei que crise você tem passado. Levante as duas mãos. Levante as duas mãos para o céu. Isso. Eu não sei se você está doente, se você não está. Eu não sei que crise você tem passado ou não. Mas eu queria que Jesus gerasse no teu coração agora um santo contentamento. Comece a pedir: Deus, me ajuda. O meu coração fique bom, porque eu quero ser leal. Eu quero ter contentamento.
Glória a Deus, comece a glorificá-lo agora, pelo que Ele te deu, pelos dons que você tem, pela aparência que você tem, pelos talentos que você tem, por tudo que Ele te deu. Foi Ele que te fez, com a inteligência que você tem, com as aptidões que você tem, Ele que te fez, aleluia! Seja leal a Ele. Se Ele te colocou numa posição ou não, agradeça, agradeça, agradeça. Vamos todos juntos dizer: glória, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Pode sentar. Segundo lugar, muitas vezes trocamos a lealdade pela insubmissão ou pela rebeldia, porque disfarçamos a nossa rebelião com capa de espiritualidade. Olha que interessante. Quando Corá vai desafiar Moisés e Arão, olha o que ele diz. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? O que Corá está usando agora para se rebelar? A própria palavra de Deus. A Assembleia Santa. Quem tinha dito isso? Deus. E é interessante que parece democrático, não parece? Parece justo, bonito. Mas o que está por detrás? Um coração que busca poder. Em Êxodo 19:6, Deus havia dito que Israel seria reino de sacerdotes e nação santa. Ele está usando a palavra. E sabe, muitas vezes, presta atenção, porque nem todo discurso espiritual vem de um coração espiritual. Quantas vezes eu já vi líderes usando a palavra, usando, lembro na CBB, estatuto, regimento, mas eles tinham uma agenda oculta, que não tinha nada a ver com aquilo. E aí eles dobram, sim, a palavra. Não foi assim que Satanás fez com Jesus quando tentou? Ele tentou vestir o pecado para Jesus cometê-lo, com capa de espiritualidade. Por isso ele cita o que é a própria palavra de Deus. Cuidado! 250 líderes levitas caíram na conversa de Corá, porque ele sabia a palavra. Cuidado. Isso é antigo, gente. Os líderes que Jesus bateu de frente eram os fariseus, eles conheciam a palavra. E eles tinham tradições. Por exemplo, uma tradição que eu acho interessante, quem já ouviu falar de Corbã na Bíblia? Já ouviu falar disso? Corbã? Tá lá. O que era o Corbã? É quando alguém falava: a propriedade que eu tenho, esses recursos são Corbã, são dedicados ao Senhor, consagrados a Deus, só podem ser usados para Ele, tá? Isso era uma tradição daquela época, fazer isso. O que os fariseus faziam? Eles diziam que era Corbã, os recursos que tinham, para não ter que ajudar a família. E aí Jesus está falando: ei, parece bonito, mas a intenção por trás é ruim. Está errado. Quantas vezes nós usamos espiritualidade para defender a nossa rebeldia? Cuidado. Cuidado. Eu lembro de um irmão que eu atendi, alguns anos atrás. Ele estava começando a se envolver num relacionamento fora do casamento. Sim, ainda estava naquele processo. E ele de fato era um homem que tinha vivido muitas experiências com Deus. E quando nós fomos conversar no embate, a justificativa era os erros da esposa, e eu não estou dizendo que ela era uma santa, eram os erros da esposa, e ele queria validar o que ele estava fazendo porque Deus continuava usando.
Era uma capa de espiritualidade. Quantos pastores eu já vi fazendo isso? Ele veste a capa e prega. E as pessoas são tocadas. E as pessoas são ministradas. E ele não trata o que precisa ser tratado na vida. Cuidado, preste atenção. Cuidado, não se engane. Não se engane, por favor. Eu lembro do jovem que eu fui atender que estava começando a se envolver com drogas. Na verdade, traficar. E ele, quando eu fui confrontá-lo, ele disse assim: mas pastor, Deus continua me visitando. Eu falei: é mesmo, essa noite mesmo, antes de você chegar eu estava orando aqui, Deus me visitou e eu comecei a falar em línguas. Eu falei: que bênção. Deus visita a gente quando a gente está no pó e Ele vai continuar te visitando quando você estiver na cadeia, meu querido. Porque Deus visita a gente. Mas a visitação de Deus não quer dizer que nós estamos sendo leais a Ele e a sua palavra. Ele é misericordioso e gracioso. E sabe, aquele menino foi parar na cadeia. Eu fui o visitar na cadeia. Porque ele não tratou a sua rebeldia. Ei, preste atenção. Eu não sei se você lidera o louvor, se é um diácono na igreja, se você lidera uma célula ou um ministério importante, ou se você é pastor aqui. Não vista com capa de espiritualidade o teu pecado. Em nome de Jesus, se arrependa. Porque o que Deus quer fazer nesta casa é maior. O que Deus quer fazer na sua vida é maior. O que Deus quer fazer nesta nação é maior. Nós estamos vivendo um tempo onde líderes têm sido descredibilizados. Pai, por favor, que eu possa terminar bem o meu ministério. Me ajuda a ser fiel. Estenda suas mãos. Ei, não é fácil. O rei Davi caiu. Homens e mulheres abandonaram a sua fidelidade. Levante as suas mãos assim. Fale: Deus, me ajuda. Eu quero ser encontrado fiel. Eu quero ser leal no casamento. Eu quero ser leal aos meus líderes. Eu quero ser leal às pessoas que o Senhor estabeleceu na minha vida. Me ajuda, Pai, que o Senhor me ache fiel. Amém? Agora a terceira e última lição, são 6 pontos, eu vou continuar à noite. A gente troca a lealdade pela insubmissão quando a gente esquece que toda autoridade vem de Deus. É Ele quem estabelece. E aí quando a gente esquece isso, a gente começa a se autopromover. A Bíblia diz: no dia seguinte Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, além de amêndoas maduras. Olha que interessante. Está tendo toda essa rebelião, 250 líderes do concílio, eram líderes importantes, afrontando a liderança de Arão. Sabe o que ele faz? Nada. Nada. Ele não se defende, ele não bate de frente, ele não faz nada. Por que ele não faz nada? Porque ele acreditava que quem autoriza as pessoas é o... Moisés faz o seguinte: pegue as varas dos chefes de todas as tribos, pegue a vara de Levi e coloque o nome de Arão. Vocês vão trazer essas varas e vão colocar diante da presença do Senhor, diante da arca da aliança. A vara que florescer é o líder que Deus estabeleceu. Agora, eu quero que você pense comigo. Uma vara seca não dá frutos. Pensa comigo mais. Uma amendoeira, para dar um fruto de amêndoas maduras, o processo disso leva de 3 a 5 anos.
Moisés coloca as varas na presença do Senhor. No dia seguinte, quando eles vão até o lugar, a tenda do encontro, o tabernáculo, a vara de Arão tinha florescido e dado amêndoas maduras. Quando Deus quer autorizar alguém, não há quem possa, meu irmão. Quando Deus quer levantar uma pessoa, não se preocupe, é Ele o faz. É Ele quem autoriza e estabelece. É Ele que derrama unção. É Ele que faz florescer algo de forma sobrenatural. Nós estamos num tempo de eleições agora na igreja. Não faça campanha. Nós não estamos no mundo, estamos na igreja. Aqui somos servos, liderança é servir. Amém? Você crê nisso? Nós confiamos que Deus vai fazer algo maravilhoso. Ele vai fazer aqueles que Ele quer levantar se estabelecerem. Eu creio sim. Isso não quer dizer que você não possa ajudar. Agora, olha que lindo. Quando Deus quer autorizar alguém, Ele o faz. O que era para levar anos, Deus faz florescer em dias. Eu lembro quando eu comecei no ministério, teve uma situação, eu era bem novinho, e estava numa reunião de liderança, e eu, como pastor novo, às vezes, errava em algumas decisões, tá? Não em relação a coisas de caráter, mas assim, a decisões, processos. Estava tendo uma reunião, eu lembro que o líder estava falando que eu era inexperiente. E aquela situação, e eu quieto, falei, Deus, como é que eu faço aqui? E sabe o que aconteceu? Um rapaz ficou endemoniado no culto e ninguém conseguia expulsar o demônio. Levaram lá para a reunião. E pela graça de Deus, eu lembro que eu fiz uma oração curtíssima. E o rapaz foi liberto. Eu fiquei pensando, eu realmente era inexperiente, eu não sabia nada. Mas Deus usou aquela situação para confirmar a minha autoridade. Ele é um menino, mas eu o escolhi. Ei, eu não sei. Eu não sei quem é você. Mas se Deus quiser te autorizar, Ele faz a tua vara florescer. Agora preste atenção. Faça assim com as suas mãos. Deus colocou uma vara nas suas mãos. Nós precisamos pastorear pessoas. E Deus colocou uma vara nas suas mãos. Deus colocou uma vara nas suas mãos. Se você estiver na presença de Deus e consagrado, a sua vara vai florescer. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Aquilo que normalmente ia demorar anos, Deus vai fazer acontecer em dias. Agora levantem todas as suas varas. Todos. Olhem para trás. O teclado pode vir. Olhem para trás, as mãos levantadas. Sabe o que vai acontecer neste lugar? Eu não sei se você está entendendo. Se todos nós levarmos as suas varas à presença de Deus, Ele vai fazer a gente participar de uma grande frutificação. Deus vai fazer as nossas varas florescerem nesta igreja. Hoje eu vi essa célula aqui celebrando, irmão, o fruto que foi descido às águas. Não brigue por posição. Deus vai fazer a gente participar de uma colheita maravilhosa. O que Deus vai fazer nos nossos dias vai ser algo tão poderoso. Você vai ver com seus olhos, eu creio. Que nós vamos dizer, como é que isso aconteceu desse jeito e tão rápido? Foi a glória do Senhor. É obra dele e de mais ninguém. Quantos creem assim? Fique de pé se você quer consagrar sua vida.
Pedir ajuda para Deus. Eu quero ser leal. Eu lembro quando eu comecei, eu era seminarista, eu estava reclamando porque eu tinha uma célula para cuidar. E ele estava terminando o seminário e não tinha ministério. E reclamando. Deus falou para mim assim: cuida bem daquilo que eu te dei. Eu me dediquei, eram 5 pessoas na minha célula. Viraram 40, multiplicou a célula 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, 6 vezes. E aí me convidaram para cuidar dos adolescentes. A dinâmica do reino é sempre essa. Faça, que Deus vai liberar conforme a necessidade. Quantos querem cuidar de pessoas aqui? Quem quer me ajudar a pastorear esse rebanho aqui? Por favor, preciso da tua ajuda. Seja servindo na porta, discipulando alguém. Quem quer ser útil aqui, levante as mãos. Deus vai usar a tua vida. Agora, eu creio que o teu casamento vai florescer. A tua casa vai florescer. Sim. Teu ministério vai florescer. Se você aprender a praticar a lealdade. Você crê nisso? Tá? Feche seus olhos agora e pergunta a Deus: existe algo no meu coração que pode me impedir de ser leal? Estou fazendo algo, Senhor, que não te agrada. Pede para Deus te mostrar. Estou deixando crescer coisas que não são boas. Sabe, às vezes a gente não é leal. E quem a gente ama nos machuca. Aí a gente expõe a pessoa. Isso acontece tanto em roda de conversa. Você é leal ao seu marido e à sua esposa? Eu não estou falando só de adultério. Estou falando como você guarda e protege o seu. Você é leal às lideranças que Deus estabeleceu. Você é leal àqueles que Deus colocou na sua vida para cuidar, guardar. Mas a minha família fez mal para mim, agora você está dizendo que eu tenho que cuidar dela? Sim, isso é lealdade. Essa é uma tarefa tão difícil. Hoje eu queria orar pedindo para você e para mim, para que Deus nos desse essa graça. Você quer que a lealdade pese mais na tua balança? Quantos desejam isso? Peça agora: Deus, me ajuda a ser leal. Eu quero ser encontrado fiel. Quero que o Senhor se agrade de mim. Se tem algo no meu coração que não te agrada, eu entrego hoje. Eu quero que a minha vara floresça. Eu quero estar no lugar da tua vontade. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Eu quero, Deus, ver frutos maravilhosos. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor nos visite com graça e poder.